passaria a palavra para o Dr. Elton Tristão para tecer algumas considerações de um outro modo de ser dessa prova pericial. Isso que o Dr. Picarelli colocou de maneira muito didática na sua exposição, ia bem na sua exposição, até que quis passar o filminho, estava indo bem, Vossa Excelência estava indo bem, aí eu quis caprichar demais, daí não saiu o som. Mas de maneira muito didática, colocou exatamente aquilo que é o Cicobi também lá no Paraná, exatamente a maneira como foi pensado, os problemas que eles vão enfrentar e os resultados que nós temos, enfim, os desafios. Temos aqui o Dr. Loyola na sequência. Se um minutinho depois da fala puder falar da sua experiência como perito nesse modelo, acho que seria importante, porque nós estamos muitas vezes inferindo, né, as facilitações que o sistema traz e porventura não conseguimos absorver alguns dos pontos críticos desse sistema, né, que são detectados mais facilmente pelos peritos. Mas eu mais uma vez agradeço ao Dr. Picarelli pelo desprendimento de ter vindo, eu sei das atribuições inúmeras, e também agradeço ao Dr. Elton que a força foi convidado para dar seu depoimento e compartilhar conosco, porque conosco que estamos aqui, com os que nos assistem à distância, da experiência dessa perícia integrada aqui em Florianópolis. Desde logo lhe passo a palavra, então, Torel. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos, cumprimento todos os colegas, juízes, servidores, médicos, na pessoa do coordenador científico, Dr. Savares. Como ele já adiantou, né, eu fui pego de surpresa, então aqui estou de improviso e vou tentar passar um pouquinho da experiência da 8ª Vara Federal aqui de Florianópolis, como é que a gente faz, como é que a gente trata esse tema das perícias médicas previdenciárias, né? E aí aqui eu tenho o Dr. Luciano Melo, que é o perito que trabalha lá no nosso juizado, e as conciliadoras Gisele, Tatiana e Poliana, que aí pode eventualmente aí ajudar com seus depoimentos, né? Então eu tentei aqui sistematizar de uma forma sucinta como é que a gente trata esse tema da perícia médica na 8ª Vara, que tem competência só previdenciária, né? Uma vara que antigamente era a vara de juizado previdenciário aqui da capital, e depois com a criação do 2º juizado previdenciário, hoje 5ª Vara, nós passamos a ser então com essa reconfiguração 8ª Vara, que tem competência de juizado especial previdenciário. No gancho trazido pelo Picarelli, a ação previdenciária por incapacidade, ela é em toda a 4ª região, e segundo o Savares, que esse dado eu desconheço, no Brasil é tido como carro-chefe, né? É o que mais demanda no INSS, o que mais surge a ação judicial, e considerando que é um tipo de ação que demanda realmente um tratamento diferenciado, porque é alguém que se diz incapaz, alguém que se diz sem renda, alguém que se diz que há necessidade então de uma tutela que demanda uma urgência diferenciada em relação aos demais benefícios previdenciários. Com base nessas características que existem essas ações previdenciárias de benefício por incapacidade, que a gente adota ali na 8ª Vara, eu já vou ali na 8ª Vara já vai mais de 10 anos, e sempre foi assim, com algumas nuances, mudaram algumas coisas, mas de uma maneira geral o procedimento se mantém estável durante todo esse tempo. A gente trabalha, na verdade, procurando aplicar o princípio da oralidade dos juizados às ações previdenciárias por incapacidade, usando a gravação, a oralidade e a concentração de atos em audiência, para que a gente consiga fazer uma prova pericial num tempo adequado e a solução da lide previdenciária também num tempo adequado. E com isso a gente tenta, já passamos por algumas fases no juizado, a gente tenta, de uma maneira geral, a avaliação dos juízes que ali jurisdicionam, é que a gente tem esse sistema de perícia integrada em audiência como algo que é vantajoso para todas as pessoas, é vantajoso para o jurisdicionado, é vantajoso para a justiça, e até onde a gente tem conhecimento, os médicos que ali atuam também
gostam do sistema como ele é organizado. Então a gente não usa o sistema de conciliação, o Siscop ou o Siscopem, a gente não usa, a gente faz todo o trâmite dessas ações previdenciárias, ele é absorvido dentro da própria vara. De uma maneira bem sucinta, quando a gente não tem nenhum tipo de, quando a gente tem uma ação, digamos assim, redonda, que não há necessidade de emendas, que não há necessidade de outros tipos de prova, que ela se resolve, a única discussão que existe ali é a questão da incapacidade mesmo, que vai resolver com a perícia judicial. A gente tem basicamente a inicial, a gente tem uma análise da inicial feita por um setor. Esse setor de análises iniciais vai marcar um dia de audiência com perícia integrada. Essa pauta é disponibilizada pelos peritos que atuam autorizados já, né? Tem um médico que atua, por exemplo, faz terça-feira de manhã e faz sexta-feira à tarde. Então, à medida que os processos vão entrando, assim como acontece lá em Porto Alegre, já se sabe os dias que os peritos têm disponíveis e vai se marcando então as audiências de acordo com a pauta previamente disponibilizada pelos peritos. Então se faz esse agendamento da data da perícia, se faz a citação do INSS, se faz a requisição do INSS para a juntada dos dados do SAB e dos dados do CNIS, né, para que se saiba então as questões pertinentes à qualidade de seguridade das questões relativas à perícia médica da forma como foi tratada pelo INSS. Se faz a requisição do perito judicial no processo e uma comunicação por e-mail para que ele, com a pauta, para que ele saiba nos dias que ele disponibilizou quais são os processos que ele vai atuar. Então, o perito requisitado ele tem acesso a todos os documentos do processo, ele sabe o que a parte juntou de documentação médica, sabe o que ela levou na inicial que traz incapacidade, tem acesso às perícias administrativas que foram realizadas no INSS, que sabe então qual a razão que o INSS negou o benefício ou que concedeu e depois de um certo tempo não concedeu mais, negou a prorrogação do benefício previdenciário, ou seja, a questão médica está de parte a parte, a prova consta dos autos, né, tanto na inicial quanto com os documentos que o INSS junta. Essa perícia médica ela é realizada considerando a partir do momento que há a análise na inicial, que não demora muito desde que o processo entra, né? Não tem nenhuma necessidade de emendas, o processo está redondo, como a gente diz. Em 2, 3 dias no máximo esse processo está analisado e se marca uma perícia com audiência integrada para um prazo aproximadamente 40 a 45 dias. Isso varia um pouco, mas em média já tivemos menos, já tivemos mais, mas podemos dizer que, como eu não tenho assim condições de dar certeza com relação ao prazo, porque fui pego ali agora antes de entrar, mas pelo que eu me recordo, é aproximadamente isso, 40 a 45 dias que ocorre essa audiência integrada com perícia, né? Então, o médico já está requisitado, o perito judicial, ele já tem conhecimento com relação aos fatos e os médicos que ele atua, ele já vem com conciliadoras que atuam lá no juizado. Com exceção é feito pelos juízes, eu às vezes faço algumas audiências, algumas vezes faço dias de audiência, mas não é a regra é que essas audiências sejam conduzidas pelas conciliadoras sob supervisão do juiz. Então elas têm a pauta, elas olham no dia anterior a pauta de processo, se tem alguma questão específica de algum processo judicial, conversa com o juiz do processo, esclarece eventual encaminhamento diferenciado que tem que se dar para aquele processo, e ela que vai ser, né, os conciliadores ali, as conciliadoras que vão ser, digamos assim, o juiz na audiência, os olhos do juiz na audiência, como eu digo, né, porque uma das vantagens que há nesse sistema que a gente adota da perícia integrada com audiência é o contato da pessoa física do juiz. Então, você sabe, a gente está julgando o processo do João, você tem a conciliadora na audiência que vai conversar com o João, né, nesse primeiro ato, com esse primeiro contato que tem. Então, há um contato da justiça com o jurisdicionado, então há essa aproximação do jurisdicionado com o juiz ou com o conciliador, que depois vai reportar ao juiz aquela situação que ocorreu na audiência.
Então, nesse primeiro ato, que é feito numa sala de audiência, mesmo, a conciliadora faz uma entrevista, por assim dizer, um depoimento do autor segurado, e que vai tecer questões envolvendo a profissiografia, a qualidade de segurado e questões relativas a questões médicas, né? Por que a pessoa não pode mais trabalhar? Por que ele alega que não pode mais trabalhar? Por que ele não pode mais continuar trabalhando naquela atividade que ele vinha exercendo? Vai perguntar sobre profissiografia, porque ele fazia, porque muitas vezes o que está na carteira é genérico, ou a pessoa é contribuinte individual, porque também é muito difícil de saber exatamente como é que se dava o exercício daquela atividade. Muitas vezes a discussão não está propriamente na doença, né? A pessoa é doente, a pessoa tem algum tipo de limitação, mas dependendo da profissiografia, pode ser que aquela limitação permita o trabalho, pode ser que a limitação não permita. Então, muitas vezes, o devido esclarecimento da profissiografia é extremamente relevante para que se possa depois fazer um acordo ou para o julgamento do processo. Então, nesse primeiro contato, as conciliadoras, então, fazem os questionamentos com relação à profissiografia para que isso fique devidamente esclarecido no processo. E o médico, a conciliadora também pergunta com relação às questões médicas, eventualmente por que não pode trabalhar, o que a pessoa alega, né? O que a pessoa fez de tratamento, qual é a situação médica que seja ou não trabalho. E aí, num segundo momento, o médico faz a anamnese, né? Faz os questionamentos que ele entender pertinentes com relação à avaliação daquele jurisdicionado. E aí fica adstrita a questão médica, ele vai fazer as perguntas pertinentes àquele caso que ele entender necessário. Essas questões que eu mencionei, isso aí é tudo gravado. Isso não fica registro algum daquilo que não se faz um depoimento, é tudo gravado, né? Tanto que foi perguntado pela conciliadora, que foi perguntado pelo médico perito, fica tudo gravado no áudio, no arquivo de áudio. Essa primeira parte, então, se a parte vai representada pelo advogado, o advogado é chamado para audiência, se ele quiser comparecer e fazer qualquer tipo de intervenção, o advogado está presente nesse primeiro ato. Concomitante a isso, na sequência, na sequência, o segundo ato é o ato médico por excelência, né, o exame físico. Nós temos, então, ao lado da sala de audiência, nós temos um local reservado, uma sala separada, com uma estrutura para se poder fazer, então, o exame físico pelo médico perito. Então, ele sai da sala de audiência, o médico e o jurisdicionado, né, nesse local reservado, que o médico vai fazer aquilo que ele entender de exame físico necessário para poder depois dar o seu parecer. Então, faz esse exame físico, voltando do exame físico, volta novamente para a sala de audiência, e na sala de audiência o médico faz o seu parecer. Então, parte gravado, parte escrito. A parte gravada, ele vai falar de todo o exame físico que ele fez, né? Ele vai dizer quais foram os exames que ele fez, o que ele constatou, seja da coluna, seja dos membros superiores, membros inferiores, ou seja, ele vai fazer vai consignar oral para ser rápido, tudo aquilo que ele avaliou daquele indivíduo. E aí fica registrado, mais um arquivinho que fica registrado nessa audiência de perícia integrada. E depois de ele fazer esse exame físico que é gravado, aí ele vai para os quesitos. E aí são 5 quesitos padrão e 5 quesitos básicos, como diz o Picarelli. Ao fim e ao cabo, se quer saber a mesma coisa, né? Quais são as limitações que a pessoa tem, né? Qual é a doença que ela tem, as limitações que ela tem, se está incapaz ou não ao exercício da atividade laborativa. Então, nós temos aqueles quesitos padrão para todos os processos. Eventualmente, se houver alguma discussão específica, a pessoa está pedindo um período entre benefícios, ou há uma discussão com relação à data de início da incapacidade, ou qualquer outra coisa que seja diferente, aí possa ser que tenha algum quesito específico, né? Se a pessoa estava incapaz na data do reingresso, ou se a pessoa estava incapaz naquele período entre benefícios, ou algum outro quesito que seja específico àquele processo, mas de regra temos os quesitos padrão que são respondidos pelo quesito, e esse sim fica registrado, né? Fica por escrito, né? Que é basicamente
dizer qual é a doença que o indivíduo tem, quais são as limitações que a pessoa tem, e se na avaliação do perito há ou não incapacidade para o exercício da atividade laboral declarada, né? Então, sim, está incapaz para atividades que demandam esforço físico de intensidade, de alta intensidade, média intensidade, considera que a atividade que ele foi declarada é de alta intensidade ou de média, portanto está incapaz e assim por diante. E a estimativa de uma recuperação, considerando a situação que ali está posta no processo. Então, isso se faz. O advogado, como disse, está presente em audiência, o INSS está representado por o procurador, por preposto, né? Aqui em Florianópolis, de regra, por preposto, mas já houve épocas em que o procurador se fazia presente em audiência, e após os laudos, a resposta aos laudos do juízo, abre-se às partes a possibilidade de quesitos complementares. Então, se o advogado doutor quiser fazer qualquer quesito complementar, ou se o INSS quiser fazer qualquer quesito complementar, isso é feito ali na hora, né? Então, qualquer outro esclarecimento que seja necessário, isso se resolve nessa própria audiência de perícia integrada. E depois de então dado o laudo, né, abre-se então espaço para conciliação. E aí, dependendo do resultado, o INSS oferece ou não a proposta de acordo, e as partes ali vão discutir se há ou não interesse na conciliação, em que termos, em que patamares essa conciliação é viável ou não para acontecer. E essa conciliação também é conduzida pelas conciliadoras que estão ali presentes. Então, a gente diria que com isso são os quatro momentos que acontecem nessa perícia integrada. Então, de regra, se o processo estiver redondo, nós temos a inicial, aquele ato que vai citar o INSS, que vai marcar a audiência de perícia, conciliação, e vai estar tudo resolvido ali, né? A prova toda já está produzida, ou dá acordo, não dá e já vai para a sentença. Então a gente tem um processo bem enxuto, porque é tudo concentrado em audiência, e ainda que a gente tenha uma prova pericial, que eu reputo de bastante qualidade, porque a gente tem a investigação com relação à profissografia, a gente tem o exame físico detalhado, a gente tem o registro desse exame físico detalhado, e a gente tem, aí sim, de uma forma mais sucinta, a resposta aos quesitos. Tudo isso ocorre num prazo de 30 a 35 minutos em média, que é o tempo que a gente marca cada processo. Então a gente tem um processo, uma produção de prova pericial, que ela digamos assim, não é muito extensa, né? São 30 minutos. Obviamente que o perito teve um tempo anterior que ele olhou o processo. Só acontece assim porque o perito antes olhou o processo, já sabe, já tem aquele conhecimento com relação àquela situação que vai ser apreciada naquela perícia. Os conciliadores, as conciliadoras já olharam o processo, ou eu, quando vou fazer a perícia, já olhei o processo, então, eventualmente, aquilo que é de relevância ao processo já se sabe, aquilo que tem que ser investigado, aquelas questões que têm que ser tratadas. E quem faz a defesa do INSS, normalmente a preposta, também já fez a sua avaliação, e o autor, representado por advogado ou não, também já sabe aquilo que pretende com relação àquela perícia. Então, essa preparação ao ato, a preparação ao ato e o fato de a gente fazer a gravação da maior parte daquilo que acontece em audiência, acaba por trazer a possibilidade de a gente produzir uma prova com qualidade em um espaço de tempo, não é exíguo, mas é um espaço de tempo que permite que a gente consiga administrar esses processos de benefício por incapacidade, fazendo eles com perícia em audiência, sem tornar extensa a duração do processo. Houve épocas que a gente tinha essa conciliação nessa sistemática que a gente faz, uma conciliação assim, com um volume grande, mas hoje, por algumas questões que fogem ao nosso poder de administrar, né, a atuação da conciliadora da preposta do INSS, que tem critérios muito rígidos com relação à proposta de conciliação, e até o próprio tempo do processo, né, porque às vezes a parte sabe que o INSS normalmente oferece 80% aqui, né, mas mesmo que fosse 90%, a diferença entre
a audiência de conciliação e o julgamento do processo, de repente, não leve 5 ou 10 dias. Então, a pessoa abrir mão de 10% por cada 5 ou 10 dias, às vezes não faz sentido, né? Sabe, a perícia, o processo, digamos assim, só discute, às vezes, a incapacidade. A perícia foi favorável. Não se tem muita dúvida com relação a... O advogado vai fazer um acordo para receber 20% a menos ou 10% a menos, se a sentença vai sair 5 ou 10 dias depois. Então, às vezes, não há interesse na conciliação por uma questão específica de como a coisa funciona ali na 8ª vara. Como diz o Picarelli, né? Nossa 4ª região é muito extensa, são várias realidades de fato, às vezes o que funciona aqui pode não funcionar em outro lugar. Aqui, ali em Florianópolis, com essas peculiaridades, a gente acredita que a perícia integrada em audiência, ela traz alguns resultados positivos e por isso a gente ainda mantém e adota esse procedimento até hoje. Ainda teria uma questão paralela a isso, né, que é uma questão, quando a gente fala em perícia judicial, a gente também tem que pensar muitas vezes que a perícia judicial ela pode ter uma segunda finalidade, vamos dizer assim, né? Houve uma época que o INSS se fazia representar nessas audiências com perícia integrada, porque como a pauta digamos assim, extensa durante uma tarde, durante um dia às vezes, muitas vezes o INSS se fazia representar por assistente técnico, né, que é normalmente alguém vinculado ao GBNIM. E aí, essa pessoa, esse médico do INSS, muitas vezes ele conseguia fazer uma captação dos pontos críticos de atuação da perícia médica do próprio INSS, que isso é digamos assim, um segundo ponto a esse sistema que a gente adota, que num passado ocorreu, que hoje não acontece mais, porque, dada a deficiência de médicos peritos do INSS, hoje eles de regra, não tem mais assistente técnico em audiência. Mas houve uma época que o INSS se fazia presente com assistente técnico, e esse assistente técnico tinha condições de fazer um mapeamento dos pontos críticos. Às vezes, determinada agência tinha determinado médico perito que deferia tudo. Aí chegava em audiência e o resultado era sempre de concessão. Então, havia possibilidade de fazer uma atuação administrativa do INSS naqueles pontos críticos que se fazia. Então, quer dizer, é um benefício, digamos assim, adjacente a esse sistema que a gente usa, mas que não nos compete fazer, na verdade, né? Isso é uma questão que já ocorreu no passado e que é positiva, mas infelizmente pela estrutura atual do INSS a gente não tem mais isso hoje no juizado. E também esse sistema de perícia integrada em audiência, ele, como eu disse, né, de regra quem está presente na audiência são os conciliadores, mas a perícia acontece na vara. Se acontecer qualquer coisa, qualquer fato diferente, digamos assim, na audiência, o conciliador suspende a audiência, vai lá, chama o juiz, conversa, vê o que tem que eventualmente fazer, o juiz vai lá e eventualmente, se for necessário, e já que o conciliador obviamente não vai poder definir quesitos, não vai poder determinar a produção de provas, se houver necessidade de alguma atuação do juiz, isso também acontece. E de um outro lado, a gente tem uma proximidade, um contato muito grande com os próprios médicos peritos que atuam no juizado, né? Então a gente tem uma conversa, uma troca de ideias com os médicos peritos, às vezes algumas reuniões para sempre algumas questões, o que está acontecendo nas perícias, a qualidade das perícias, o que eventualmente a gente precisa alterar no procedimento da vara com relação a essa perícia integrada com audiência, eventuais dúvidas que os peritos tenham com relação a algumas questões previdenciárias que podem surgir, né? Hoje a gente tem a questão da aposentadoria especial do deficiente, né, que é uma questão nova. Então, já tivemos aqui umas 3 ou 4 perícias, salvo engano, aqui na 8ª vara. Então, sempre há algo novo, há algumas dúvidas de como a gente como é que vai ser o encaminhamento, como é que vai ser a orientação
com relação a essa nova situação. Então, esse contato, essa proximidade com o perito, a gente acaba trocando ideias e a gente acaba orientando os peritos com relação à sua atuação no juizado, e a gente acredita que isso acaba trazendo ou colaborando para um resultado positivo com relação a essas perícias integradas em audiência. A gente adota esse procedimento para praticamente todos os casos que não demandem uma perícia com especialista, né? Ali na 8ª vara, as perícias com especialistas são psiquiatria, neurologia, oftalmologia, pelo que me ocorre agora. Pode ser que tenha algum outro caso que também demande, mas de regra, pelo menos no grosso das situações são essas, né? O psiquiatra, a gente também oferece, os psiquiatras fazem perícia dentro da justiça, né, com todas aquelas vantagens que o Dr. Picarelli já colocou de trazer a perícia para dentro da justiça. Eles fazem aqui, usam a estrutura do Siscop lá para fazer essa perícia dentro do juizado, mas não, o laudo não é na hora, não é oral na hora, né? Ele tem um prazo para dar tem um prazo, como se fosse um consultório, tem um prazo para oferecer o laudo. A mesma coisa se faz com a neurologia, só que a neurologia é feita em consultório, a oftalmologia também é feita em consultório, e eventualmente, se houver alguma outra especialidade que agora não me recordo, também essa é feita fora da justiça. As que são feitas na justiça são as psiquiátricas, que não são com perícia integrada, e as demais todas, que eu diria que seria o grosso das perícias que a gente faz ali na 8ª vara, daí elas são feitas em perícia integrada, com audiência nessa sistemática que eu sucintamente demonstrei a vocês. Bem, como eu disse, a questão aqui era de improviso, então o objetivo seria fazer um relato com relação a como acontece a perícia médica aqui na 8ª vara. Então, eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente pode trocar alguma ideia com relação a isso, tá? Obrigado. Muito obrigado, doutor Elon, muito esclarecedor. Confesso que não conhecia assim, em detalhes, né, o procedimento de perícia integrada, e também confesso que fui muito atendido lá no Paraná. O doutor Mauro Spaldi, que é nosso colega, hoje ele está em São Paulo, adotava esse procedimento na subseção de Jacarezinho, e ali também o Bruno, que era o juiz federal substituto, e sempre me causava mal-estar essa questão da privacidade, essa questão da intimidade, que na verdade com o tempo fui vendo como é que os desdobramentos do ato pericial, dessa perícia integrada, e ela, de uma certa forma, Picarelli, esse sistema, ele apresenta algo que o Siscop e o Siscoprev não tem, nem pelo menos esse grau, que é uma carga de oralidade, me parece esse é um valor assim que tem sido cada dia mais buscado, e nós sentimos isso nos fóruns institucionais, né? Mas eu passo aos que estão presentes. Tem alguma questão a levantar? Estão aqui a Carol e a Rosângela, da nossa Escola da Magistratura do Tribunal da 4ª Região. Alguma ponderação, alguma dúvida sobre a fala do Dr. Picarelli, sobre a fala do Dr. Elon? Muito bem, quantas mãos levantadas? O senhor mesmo pode começar com o senhor ali. Mentira, não tem ninguém levantando a mão, mas como o pessoal está à distância não sabe, né? Então tem que... Ô senhor, então... Mas ninguém? Uma questão? Aí, ó, viu? Sim. Temos uma primeira. Bom, boa tarde. Minha pergunta é para o Dr. Picarelli. Eu pergunto se esse sistema, ou algum sistema próximo desse conciliações em Porto Alegre, poderia ser adotado em varas únicas do interior? Eu acho que sim, e até de forma mais fácil ainda.
Eu acho que sim. Porque é estabelecer o procedimento. É fixar um procedimento padrão, eu acho que dá perfeitamente. Dá perfeitamente, porque é estabelecer o procedimento. Né? Trazer o perito para fazer a perícia em determinada data, em determinado dia, marcar a audiência, mas tudo depende assim, ó, o que acontece com o interior, né? Quando a gente começou a fazer a conciliação. Eu não sei se a tua preocupação é mais com a conciliação, mas são os dois lados. Primeiro, tu vai ter dificuldade com peritos, provavelmente, no interior. Então, tu vai ter, acho que é ideal para isso. Você começa a oferecer uma agenda. Quero trazer um perito de longe, eu quero trazer ele para ele fazer, não uma perícia. Mas, de repente, se você acena com a possibilidade de vir, fazer umas 10, 15, nós conseguimos um perito para fazer lá na divisa com a Argentina, em São Borja. Vai um perito, ele faz 20 perícias num dia. Né? E consegue ir porque ele tem esse atrativo e essa vantagem de ir. Então, tu vai ter o problema de atrair o perito. Talvez essa sistemática de trabalho seja boa para isso. Tu tem que ofertar uma boa proposta vamos dizer assim, de trabalho para ele. Né? Então, talvez seja até a maneira ideal de atrair peritos de fora e de outras especialidades que você não tem no local onde você trabalha. E a conciliação tem um problema. Porque a conciliação, assim, para a gente fazer conciliação com o INSS, envolve todo um trabalho prévio com a Procuradoria Federal. Tu não marca audiência e a Procuradoria Federal vem. Não, tem que conversar com eles antes, tem que estabelecer também uma proposta de trabalho que vai ser feito. Né? Quando nós estabelecemos o Psicoprévio, eles queriam fazer rodízio de procurador no Psicoprévio. Nós não, negativo. Nós temos juízes que não têm perfil para conciliação, nós vamos colocar juízes que têm perfil para conciliação. Os senhores nos colocam procuradores que têm um perfil, treinamento adequado para fazer conciliação também aqui. Porque senão fica uma loucura. Uma mesa oferecendo 85, outra 80, outra 90, outra 95. Você não consegue nem ter um mínimo de padronização nas propostas. Né? Então é todo um trabalho muito pesado e prévio antes de fazer qualquer tipo de sistema nesse sentido. Tem que ser realmente planejado. Tanto é que a gente colocou no plano estratégico, teve uma equipe de projetos toda, com juízes e servidores, secando todas as etapas, tudo que tinha que ser feito antes. A gente conversou fez audiência pública, acho que o Tavares também fez tudo isso, e fez audiência pública, conversamos com os advogados, conversamos com os peritos, chamamos os peritos no início, se apavoraram com a mudança do procedimento, é um novo que estava chegando. Mas, no fim, alguns pararam de fazer perícia conosco, porque não queriam fazer perícia no foro, deixaram de fazer bons peritos e tudo mais. Paciência, a gente tinha que mudar. Mas tem todo um trabalho de planejamento e de organização antes que você vai ter que fazer de acordo com a tua situação local. Que dá, eu não tenho dúvida que dá. Eu acho que é um dos caminhos. Acho que nós deveríamos ter mais sistemas de conciliação e perícia médica e previdenciária no interior da quarta região. Isso foi feito em Ponta Grossa. Era uma única vara ali que era utilizado previdenciário, com apoio da direção ali para ter a estrutura básica e tudo, e enfim, se incorpora assim. É interessante nessa vara que a gente tira isso tira o gasto da vara, né? É uma coisa que é feita, sim, teoricamente, um setor que vai tratar disso, então até meio que tira um pouco aquela coisa da litigiosidade em cima que tem ali. O setor preparado para resolver aquele problema. Obrigado. Alguma pergunta mais? Depois você passa a palavra. Tem uma pergunta do Dr. Elon, acho mais uma dúvida de cunho científico mesmo. Acho que vale a pena aproveitar essa experiência que vocês têm com a audiência, a perícia integrada à audiência, e tentar estratificar os dados para ver se isso gera ou não alguma diferença nos índices de avaliação de incapacidade. Então, por exemplo, para tentar fazer um comparativo bem científico, é pegar, não pode ser um médico, não pode ser um perito só que trabalhe contigo, tem que ser lá, por exemplo, alguns peritos que trabalhem contigo, na área mais generalista, médico do trabalho, fazendo perícia, pegar nos últimos 3 meses qual foi o índice de incapacidade que eles avaliaram, comparar com os últimos 3 meses de incapacidade avaliada pelos peritos que não estão fazendo perícia integrada, que estão fazendo só esse SICOM aqui, né? Psicoprévio. SECOM. Os que não estão fazendo a perícia integrada, mas também de uma mesma especialidade.
para ver se tem alterações muito importantes nesses índices. Isso é um dado, na verdade, é um dado que ninguém sabe e a gente precisa ter alguma noção se há alguma influência nesse aspecto, seja para mais ou para menos, para tentar entender por que isso aconteceria. Acho que vale a pena. Assim, a questão é a questão de medição disso, né? De fazer uma avaliação. Uma pura dúvida científica mesmo. Uma pura dúvida científica. A gente tem uma peculiaridade ali na oitava vara, como a gente tinha um juizado só, depois passamos a ter 2 juizados, que é algo que o segundo juizado a gente teve uma época com distribuição reduzida e hoje que está, faz algum tempo já que está equalizado, e a gente tem alguns meses, quem sabe até anos já, que a gente faz perícia só com perito. Faz algum tempo desde de fazer, acho que foi começo do mês, começo do ano, que a gente começou a ter a necessidade de ter mais peritos. Só que a gente, eu diria assim, o Luciano deve fazer 70% das perícias, essas em audiência integrada no nosso juizado, os outros 30%. A gente fez algumas, a gente tem outros 2 peritos que estão começando a atuar ali no juizado, então a gente fez mais episódico, né? Ainda não, assim, não teria como hoje ter uma demanda que como não pode ser só um perito, para que a gente pudesse fazer essa avaliação científica. O que a gente percebe é que mesmo sendo um perito só, há uma oscilação com relação a esse índice de procedência ou improcedência, ou de laudo positivo e laudo negativo, mas aí me parece que é mais uma questão de reflexo da atuação administrativa do INSS, né? Que às vezes houve épocas, por exemplo, que eu me recordo assim, até o próprio perito judicial tem médico lá, por exemplo, numa determinada APS que interfere tudo, né? Então chega aqui, o cara diz que não tem nada, o cara está abusado de validez pelo laudo do judicial, então tem uma mas assim, digamos assim, uma média, acredito que seja, como eu falei, não há um levantamento científico disso, mas aproximadamente meio a meio aqui na oitava vara deve dar aproximadamente isso, 50%. Por isso é interessante, na verdade, porque até no meio médico, essa é uma grande discussão. Não tem muitos lugares fazendo perícias integradas à audiência, e tem alguns lugares que o CRM até se coloca contra, uma confusão que eu até acho exagerada. Mas é importante, como vocês estão tendo essa experiência muito próxima de pioneira nesse aspecto, também levantar dados científicos até para a comunicação. Até pode ser que seja, entre aspas, pioneira, né? Mas eu já fazia isso em Itajaí há 12 anos atrás, já faz 10 anos na mesma vaga em Florianópolis. Mas é que está, falta publicação a respeito. Aí essa situação que acontece ali nessa perícia integrada, então como eu falei, já passamos por algumas fases e o que eu tiro de experiência disso é que pelo menos a gente se sente mais seguro em julgar o processo, porque pelo menos teve um conciliador que você presente na audiência e te relata o que aconteceu, ou se, digamos assim, nada do que está na ata é exatamente aquilo que aconteceu, então se alguma coisa extra, viu aquela pessoa, mas parece que, será que não seria o caso de fazer uma segunda perícia, sabe, aquela situação que às vezes fica na dúvida, tu vai julgar, tu vai olhar o processo, tu fica na dúvida, objetivamente, olhando uma coisa ou outra, tu tens digamos assim, uma avaliação do conciliador que vai te trazer uma situação ali que tu vai, então vamos marcar uma outra perícia, ou eventualmente marcar uma psiquiátrica, ou marcar uma neurológica, ou marca uma audiência de instrução, então, para eu ver essa pessoa, para ele trazer dados com relação a esse trabalho que ela disse que fazia ou não, para a gente poder eventualmente ter segurança para julgar que sim, para julgar que não, mas pelo menos eu me sinto mais confortável, digamos assim, em julgar nesse sentido, porque pelo menos acho que traz mais segurança ao julgamento, pelo menos assim eu entendo. Só para saber se tem alguém na sequência, A pergunta para o doutor Picarelli também. O senhor disse que o laudo eletrônico permite que o advogado formule os quesitos da parte diretamente no sistema do laudo, né?
Eu gostaria de saber como é que funciona o deferimento ou indeferimento desses quesitos pelo juiz, né? Essa é a pergunta que é feita sempre, né? Não há indeferimento ou deferimento de quesitação. Não há essa análise prévia, não havia antes do juizado, não havia lá em Porto Alegre isso. Ninguém examinava a quesitação antes de encaminhar para o perito. E a gente ultrapassou isso no pressuposto de que o perito vai saber analisar o quesito e vai ver se o quesito é impertinente ou não. E depois da vinda do laudo, sim, o juiz pode examinar aquele quesito, se ele era impertinente ou não, e eventualmente fazer alguma reformulação do laudo. É uma inversão, a gente sabe que o CPC diz o contrário, mas a gente acha que o microsistema do juizado nos permite fazer isso. E na prática, são 1.700 perícias no laudo escrito, a gente também não fazia. Nenhuma avaliação, filtragem na aquisitação da parte. Nenhuma. É tão grande o volume de processo que a gente não fazia. O que não impede do quesito fazer a sua análise, do perito fazer a sua análise crítica, ele tem esse poder para fazer, e do juiz, na sequência, quando vai fazer a análise do laudo, também fazer alguma avaliação valorativa sobre isso. Realmente não tem, a gente optou por um sistema que a gente não vai fazer essa filtragem. Doutor, ela tem direito a chamar o seu médico depoente também aqui para dizer quem é o doutor Luciano, só para... Ah, sim, claro que sim, já conheci o doutor Luciano. No novo Código de Processo Civil, desaparece a figura do perito de confiança do juiz. Vai entrar em vigor 17 de março. E a ideia é que haja um cadastro que será organizado pelo tribunal, ou então pelas sessões judiciárias, e ali os peritos, enfim, cumprindo os pressupostos, deverão se inscrever para, de modo equânime, serem nomeados como tal. Então, esse nosso sistema de agenda psicoprev, tutela, agora tem que ver se essa disposição específica é aplicável aos juizados especiais federais. Isso é um ponto, porque foi como nós conseguimos adaptar as coisas. O segundo ponto é que o novo CPC impõe ao perito, doutor Loyola, o dever de responder todos os quesitos do juiz e das partes, e do Ministério Público. Quer dizer, não vai ter mais aquele filtro que o juiz pode ter como impertinente o quesito. E esse é um outro problema que vai se colocar para nós se vamos conseguir firmar ali a nossa especialidade em relação a essa norma geral, porque atentaria contra, quem sabe, um dos princípios de seriedade e economia processual, né? Não sei, mas enfim, são alguns pontos do novo CPC que vão chamar a atenção em relação a isso. Podemos nos dar prosseguimento, então? Então, eu agradeço a participação de todos. Antes de fazermos aqui qualquer tipo de pausa, de imediato passamos a palavra para o doutor Carlos Augusto Loyola, médico perito na cidade de Curitiba, que literalmente conseguiu um tempo para participar dessa nossa aula inaugural no dia de hoje. Ele chega às 13 horas, dá a palestra e volta para Curitiba para os seus afazeres. O estimado Dr. Carlos Augusto Maranhão Loyola é médico psiquiatra, é médico perito na Justiça Federal há muitos anos, é professor tutor desse curso de perícia judicial previdenciária desde a sua primeira edição, é membro do Conselho Fiscal da Sociedade Paranaense de Psiquiatria, teria aqui um largo currículo que credenciaria do Loyola, mas acima de tudo pela experiência, já pela proximidade que tem nos nossos eventos aqui, entendi que a sua participação seria muito importante nesse nosso evento. E o que que ele propus foi verdades e mitos da perícia judicial previdenciária. Agradeço empenhoradamente, uma vez mais, a sua aceitação, do Loyola, e lhe passo a palavra. Bom, boa tarde, pessoal. Então, quero agradecer aí o convite. Na verdade, esse curso previdenciário online aí é extremamente interessante, essa 4ª edição. Então,
desde a primeira edição, inicialmente foi com muito mais médicos do que o pessoal da área do direito, mas é sempre um desafio. As dúvidas são bastante amplas, até agora com um público muito mais heterogêneo do que antes. A gente acaba aprendendo mais nas discussões do que em qualquer outra oportunidade. Então, espero que vocês aproveitem, participem. Quando chegar a Semana da Psiquiatria, eu vou pegar no pé para que vocês não desapareçam. Eu costumo dizer que é a especialidade mais interessante de todas. Ninguém quer ficar discutindo o osso, esse quebrou, não quebrou. Então, eu sempre dou uma provocada nos ortopedistas. Mas espero que vocês gostem, participem, tentem ler. Acaba tendo bastante conteúdo durante a semana, acaba tendo muita discussão. Mas não deixe para o último dia da semana, entrar lá só na sexta-feira, ver o que está acontecendo, tentar responder lá umas perguntas. Tentem participar um pouco, eu acho que vocês vão aprender bastante. Até porque, estou puxando a brasa para a minha sardinha, mas a área da psiquiatria, ela sem dúvida é a que mais se envolve com a área do direito, porque é a nossa dinâmica, é o nosso comportamento. Então, tem tudo para ser a semana das especialidades mais interessante para quem é da área da medicina. Já para quem é da área da medicina, provavelmente é a mais estressante de todas, por conta da maior subjetividade. Não sei se o doutor Luciano concorda, não. Os médicos em geral não gostam da psiquiatria. Mas então vamos lá. O Dr. Tavares me pediu para falar sobre verdades e mitos na perícia judicial previdenciária. Então, daí fui discutir, com os colegas peritos. Cheguei a uma conclusão que provavelmente não tem verdade alguma. Mas vou tentar elaborar aqui um pouco, mais com a intenção de provocar mesmo. Vocês me façam perguntas, porque eu não sei muito bem para onde conduzir isso tudo. Talvez eu me torne um pouco repetitivo. O doutor Picarelli e o doutor Erlon já falaram muita coisa a respeito da função do perito e tal. Mas vou tentar colocar uma ordem aqui. A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro para todo mundo é que o grande mito é que qualquer médico pode ser perito. Isso não é verdade. Assim como todo médico que foi para a faculdade conheceu excelentes médicos que eram péssimos professores, assim como vocês nas faculdades de Direito conheceram excelentes juízes que eram péssimos professores, não dá para ser qualquer médico, não pode ser perito. Independente da especialidade, independente do grau de conhecimento médico. Então, é muito comum a gente pegar, às vezes, laudos ou pareceres técnicos para a área judicial. Você consegue ler na estrutura do texto que o sujeito provavelmente é um excelente médico, mas não conseguiu responder as perguntas que são mais recorrentes para o juiz. Eu tenho feito perícia já desde aproximadamente uns 9 anos, caí no lado pericial por um acaso, voltei de fora do Brasil de um estágio praticamente desempregado, aquela coisa de começar a trabalhar do jeito que desse, e um ex-chefe meu na residência, que era nomeado para perito, não tinha o menor interesse em fazer perícias do TRT, me perguntou se eu não queria começar a fazer perícia trabalhista. Foi aí que começou a minha história com perícias em si. E já fiz de tudo quanto é perícia da área psiquiátrica. E eu posso dizer que a perícia previdenciária, ela tem algumas peculiaridades que a tornam muito mais complexa, que é o seguinte: quando alguém me pergunta, quer começar a fazer perícia e tal, a primeira orientação que eu dou é que, antes de mais nada, hoje que o médico faça alguma especialização em perícia médica, que hoje é muito mais abrangente do que era 10 anos atrás. Então, os cursos de pós-graduação e mesmo microcursos que são promovidos pelas sociedades, elas são bastante eficientes para essa parte. Mas a segunda orientação que eu dou é que se comece com perícia no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho. E por que disso? Bom, primeiro, porque as perícias TRT são as mais chatas de todas de se
fazer. Então é bom começar com o que é pior de fazer. Mais chata porque na petição inicial tem até, eles vão colocando por letra, né? Então, pedido A, B, C, vai para o Z, daí volta a A2, daí tem inúmeros pedidos. Os quesitos complementares são infindáveis e você faz o laudo e depois tem a complementação, depois você complementa e sempre vão estar infelizes de alguma forma. Mas qual é a vantagem do perito na perícia TRT? A primeira vantagem é que o TRT ele funciona com prazos mais elastecidos. Então, o perito faz lá a sua perícia no TRT, ele tem lá 30 dias para sanar as dúvidas que ele porventura tenha, seja da parte da legislação, seja da interface da medicina com o direito. 30 dias é mais que o suficiente. É possível que ele não se intere, não fique mais seguro na elaboração do laudo se ele não cumpre nesse prazo. E a outra grande vantagem, aí eu vejo para o perito, é que é o seguinte: o pedido médico no processo trabalhista, ele é um dos 300 pedidos. Então a definição de se houve ou não houve nexo ou com causa, ele é só um dos pedidos da demanda. Então tem toda aquela coisa lá da hora extra, do exercício da função diferenciada, insalubridade, etc. Então, daquele bolo todo de pedido, tem um espacinho ali que deve corresponder no máximo a 20%, que é da parte da perícia médica. Na perícia previdenciária, nos jefes, eu recomendo que o sujeito não caia de paraquedas lá para fazer perícia. Por quê? Porque os prazos são mais ágeis, como o doutor Picarelli já comentou, né? São pessoas ali que, havendo a incapacidade, elas precisam de celeridade. E segundo, que o pedido está praticamente 100% relacionado ao laudo pericial. Ou seja, se eu errar, eu vou estar fazendo um grande mal para o indivíduo que está ali na frente, né? Obviamente que o juiz ele não está ali, como é que vocês gostam de dizer? Adstrito ao laudo, mas também a gente também dificulta bastante a vida do juiz se a gente der um laudo para um lado e o juiz achar que não, né? Esse laudo tem que ser, que o resultado é outro, então tem que tentar falar as mesmas línguas nesse aspecto. Então a responsabilidade do perito nas varas federais penitenciárias ela acaba sendo muito maior do que em outras demandas judiciais gerais. Primeiro por conta do grau de responsabilidade do laudo e segundo pelos prazos. Então se você avaliou um cara que está incapaz, de repente está incapaz aí há 8 meses ele está sem receber o benefício. Se atrasar esse laudo 20 dias, pô, quase um mês, fique você mais um mês sem receber o salário, vai ser bom. Então, essas demandas, essas peculiaridades do laudo previdenciário fazem com que o trabalho pericial nessa estrutura seja mais difícil. Quando alguém me pergunta, quero começar a fazer perícia e tal, a minha sugestão é não vá direto para o previdenciário, porque essa carga de responsabilidade é muito maior. O próprio indivíduo, na sua relação com o trabalho pericial, vai começar a se sentir bastante incomodado com esses riscos, essas inseguranças. Então, esse seria um primeiro mito, de que qualquer médico pode chegar lá e começar a fazer perícia. Nas capitais, provavelmente isso não é grandes problemas, porque tem um número razoável de médicos já capacitados, etc. Mas, o doutor perguntou ali no interior, eu imagino que, por muitas vezes, o juiz do interior queira qualquer médico, pelo amor de Deus, me arranje um médico para fazer essas perícias. Esse é o cuidado que tem que ter. De repente, pelo menos exigir que os médicos que estão se propondo a fazer essas perícias participem desses tipos de curso. Esse curso sana muitas dúvidas práticas para os médicos peritos e acho que vale a pena se empenhar. Voltando então nessa questão do treinamento do médico perito, que eu acho que é algo que talvez as pessoas não tenham muita consciência. O médico vai lá fazer uma pós-graduação de perícias médicas, por exemplo.
residência em perícia médica só tem uma no Brasil até hoje, que é em São Paulo. Mas a maioria dos médicos acaba fazendo esses cursos de pós-graduação de 2 anos e tal, como qualquer pós-graduação da área do direito, 2 anos, aquelas lato sensu. Então, assim, não existe bola de cristal. A gente não vai lá, o médico não vai lá nessa pós-graduação para saber, ó, o diagnóstico X tem nexo causal, o diagnóstico Y tem incapacidade do trabalho, o diagnóstico Z é com causa, o diagnóstico A o resultado é tal. Então, o treinamento do médico perito é no ato de investigação do caso. Não existe uma matemática. Esquizofrenia não vai ser necessariamente sempre incapacitante, sempre é considerada uma alienação mental, ou no lado criminal não é sempre causadora de uma incapacidade do discernimento, da autodeterminação. Então, às vezes o operador do direito, a gente vê muito pelas petições iniciais ali, que eles querem uma resolução matemática. Se ele teve um cliente que foi aposentado com transtorno bipolar, então eu acho que todo cliente com transtorno bipolar é gravíssimo e vai ter que ser aposentado. Eu vou falar mais, quando eu citar exemplos, eu vou falar de psiquiatria, porque eu não entendo porcaria nenhuma do resto. Depois o doutor desce aqui e me ajuda. Tá? Mas assim, então, no processo de treinamento do médico, do ato pericial, ele não vai ter um catálogo ali, um manual de instruções, diagnósticos, resultado. E o treinamento está baseado na melhora e na consistência da fundamentação do laudo pericial, independente da sua definição. Então, esses casos, que são os casos mais complexos que vêm para a Justiça Federal, uma grande parte estão naquela linha tênue que 5 peritos diriam que está incapaz, outros 5 diriam que não está incapaz. Por quê? Porque se fosse claro, eu costumo brincar com os diagnósticos psiquiátricos claros, até o porteiro do prédio faz diagnóstico. Eu ia falar a mesma coisa para a questão de capacidade e incapacidade. Se o cara estiver claramente incapaz, ele dificilmente vai passar do INSS como capaz. Os médicos do INSS, eles não são necessariamente monstros que querem todos. A questão do preconceito estabelecido do perito, o perito tem que saber conduzir, tem que tomar bastante cuidado, porque a gente que faz bastante perícia sabe quem são os profissionais que fornecem mais atestados à toa. Agora, isso não pode significar que o avaliado que vem com um atestado desse médico fornecedor, que esse avaliado, então, ele vai ser de alguma forma menosprezado ou vai ser menos investigado. Não, pelo contrário, isso faz com que a perícia seja mais difícil. Você tem indícios de que talvez haja uma sobrevalorização diagnóstica, mas você não pode simplesmente passar por cima só porque você já criou um preconceito contra o indivíduo tal que dá sempre o mesmo atestado. Então, essa é uma grande verdade para o médico, para as perícias do Juizado Federal Previdenciário, que por mais que a tendência seja de celeridade e protocolos, que o ato pericial em si tem que continuar bastante individualizado. Porque senão a gente começa a colocar tudo no mesmo saco, querer fazer esquemas muito protocolares de definição de capacidade e incapacidade, e com o passar do tempo nós temos o quê? A gente pode ter a Justiça Federal fazendo o mesmo serviço do INSS. Aí não vale nada. Certo? Então, a outra coisa que eu queria comentar é que eu vejo alguma dificuldade dos colegas peritos, assim, o Sicope está rolando desde 2009, mais ou menos.
Então, é bastante comum lá em Curitiba, aliás, agora é mais comum do que o oposto, é bastante comum que o periciado ele já tenha feito várias perícias na Justiça Federal. Então, daquela pretensão, ele já recorreu, já perdeu, voltou para o INSS, ficou um tempo afastado, voltou para a Justiça Federal e tal. Então, agora acredito que de cada 10 perícias que eu faça, pelo menos 7 já fizeram perícias em outros processos na Justiça Federal. E isso dá uma demanda maior no nosso trabalho, a gente acaba verificando as perícias anteriores, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E uma coisa que o perito tem que ter na cabeça é que, independente das perícias anteriores que o indivíduo tenha feito na própria Justiça Federal, que a minha avaliação ela tem que ser da questão transversal. Então, eu vejo muitos peritos muito cheios de dedos em discordar de um laudo ou de uma avaliação pregressa. E não é para ter. Tanto o perito que está fazendo a nova perícia não precisa ter dedos em dar o seu parecer discordando de um colega perito que avaliou 2 anos atrás, como o perito que avaliou em 2 anos atrás não tem que ficar, né, tendo acessinhos de raiva porque o outro avaliou diferente. São questões bastante pontuais. As doenças em geral evoluem de outra forma, em prazos aí de 1 ano muita coisa pode acontecer. E não dá para ficar quadrado. Então, já porque 2 peritos psiquiatras já avaliaram esse caso como um diagnóstico X e capacidade lá atrás, então eu vou ter que avaliar na mesma linha de raciocínio. Não, tem que saber o que aconteceu lá atrás, mas a perícia começa agora, no processo atual. E eu tenho todo o direito de discordar da avaliação diagnóstica, da definição, só tem que embasar isso com critérios bem definidos do porquê que eu estou chegando a tal conclusão. Então essa é uma, digamos, uma novidade. Novidade nem tanto, porque a gente já está tendo essas repetições de perícia há pelo menos uns 2 anos aí. Mas agora tem perícias que estão se repetindo, sim, é a 4ª perícia que passa na Justiça Federal. Então, e aí a gente, o Sicope tem o cuidado de marcar com um perito diferente, etc. Eu costumo dizer assim, se eu avaliei o indivíduo lá atrás e eu dei incapacidade, eu me sinto bem confortável em avaliá-lo novamente. Até porque eu vou fazer um comparativo da minha avaliação, ver como é que foi o tratamento, qual é a diferença do estado mental dele daquela avaliação do ano passado desse ano e tal. Agora, se eu avaliei ele no ano passado e identifiquei ele como capacitado no trabalho, aí eu prefiro que nesse processo passe para um outro perito psiquiátrico. Porque eu tenho um viés já, que eu avaliei. É muito mais fácil para eu contradizer um perito outro do que eu me contradizer. Segundo, porque já tem uma animosidade. Uma vez que aconteceu isso, aconteceu assim, eu dei incapacidade para o indivíduo, na segunda perícia eu dei capacidade, 1 ano depois, aí ele acabou recorrendo, fez perícia com uma outra psiquiatra, que também deu capacidade, aí no outro ano seguinte ele veio comigo novamente, aí ele jogou um copo d'água na minha cara, porque ele já estava animosidade, pouco amistoso, porque eu já tinha dado a primeira capacidade dele há algum tempo atrás. Então, até para prevenção desses aspectos, eu acho que é interessante que, se o perito já deu a capacidade há 1 ano atrás, então, num novo processo, que ele seja avaliado por um outro perito. No caso de o perito ter dado incapacidade, até facilita a avaliação, se for o mesmo perito. O raciocínio clínico para aquela identificação de incapacidade vai ser preservado e a comparação vai ser até mais eficaz. Então, nessas perspectivas, essa seria praticamente uma novidade na demanda pericial.
que tanto Porto Alegre como Florianópolis e Curitiba, que estão fazendo essas perícias para sistema de conciliação, Ponta Grossa também, das que eu sei, em pouco tempo vai chegar essas recorrências periciais, e o perito tem que ter essa noção, ele tem toda a liberdade de discordar de uma perícia anterior e fazer uma avaliação atualizada em algo com um resultado diferente do que foi lá atrás. Ok? O que mais que eu anotei aqui? Uma coisa que eu anotei aqui no meio das discussões, o doutor perguntou sobre a possibilidade de instalar sistemas de conciliação em varas individuais no interior, né? E aí o doutor Picarelli respondeu que é possível, mas tem todos os protocolos associados, junto com o INSS e os representantes e tal. No geral, o que eu poderia dizer é o seguinte: lógico, instalar um sistema de conciliação tem todo um lado burocrático que é muito maior, que não depende simplesmente da presença ou não do perito. Mas se o problema do juízo interior é a presença de perito, acho que o primeiro passo para atrair realmente o perito é fazer como o Dr. Picarelli já explicou, essa questão de ter um lugar que ele possa fazer a perícia. Isso dá uma sensação de segurança, fora a questão da melhora do custo. Em todo mundo é assim. Os países europeus já fazem perícia dentro dos fóruns há muitos e muitos anos, e o aspecto principal deles a justificativa inicial deles era para garantir que o perito estava sendo, entre aspas, vigiado. E eu, se fosse juiz, ia gostar disso, porque se eu não conheço o perito que eu estou intimando, ele vai fazer a perícia no consultório dele. Não vai nenhum assistente técnico de nenhuma das partes. Só vai o perito, só está lá o perito e a parte. E eu não conheço o perito. Quem me garante que esse cara não foi avaliado em 5 minutos e um laudo foi feito fora do contexto? Então, por conta disso, a tendência mundial é de trazer o perito para próximo do prédio da justiça. Então, no prédio da justiça, minimamente tem a garantia da qualidade da perícia, do tempo da perícia, do cumprimento dos horários devidos, aquela coisa de fazer uma pesquisa de satisfação, né? Pesquisa de satisfação no consultório do perito, quem é que está ali para contestar? No prédio da Justiça Federal, os servidores da Justiça, eles mesmos já sabem quem é o perito mais difícil de lidar, quem é o perito que é mais tosco na lida com o ser humano do outro lado, quem é o perito mais afável. Então a pesquisa de satisfação vai ser corroborada pela observação das próprias pessoas que convivem ali no dia a dia. Então nas salas da Justiça Federal lá em Curitiba, nas salas de perícia, dependendo da sala de perícia que eu estou, eu me incomodo com os gritos do perito do outro lado. Então no consultório dele ele pode dizer que não, que ele trata o periciado com carinho, mas ali na justiça ele não vai poder dizer isso, todo mundo ouve o grito dele. Anota o nome aí, diz aí. Não, tô brincando, o perito é meio surdo, por isso. Não, mas então, voltando lá à questão, o que pode facilitar a vida do juiz do interior é você, mesmo não tendo um sistema de conciliação estabelecido, é convidar o perito para trabalhar com essas organizações e, principalmente, o laudo, um laudo pré-estabelecido. Essa questão de todos esses sistemas de conciliação, eu tenho que responder no meu laudo do Sicope lá, sei lá, 13, 15 quesitos. Mas eu não fico preso àquela questão. Quesito número 1, resposta tal. Quesito número 2, resposta tal. Qual é a celeridade disso? Todos esses quesitos, eu fazendo isso há não sei quantos anos, não era mais que obrigação minha. Todos esses quesitos estão contidos na discussão do caso.
Não precisa ficar voltando nisso mais uma vez. Então você vai estabelecer a resposta dos quesitos na discussão do caso, mesmo que eles não estejam numeradinhos. Quem perder 5 minutos dentro da discussão vai entender por que eu cheguei naquelas conclusões. No final, objetivamente, os dados que mais interessam, data de início da doença, data de início da capacidade, incapacidade por todo o tempo. Então, se o perito do interior proporcionar, o juiz do interior proporcionar isso ao perito que ele está convidando para trabalhar com ele, ele vai ter muito mais assertividade na regularidade do perito. O que quebra o perito é essa coisa de ficar respondendo quesitos, escrevendo quesitos, ou mesmo só olhando na página do quesito, respondendo quesitos que já está escrito no contexto do laudo. Então, o Savares mesmo tirou sarro aqui na minha cara. Tive que vir, tem que voltar correndo e tal, mas o médico no contexto geral está sempre atrasado por alguma coisa. Eu conheço um médico da minha idade que não tem 5 empregos diferentes. Ele não quer perder tempo. Se ele conseguir organizar esse laudo de forma mais prática, sem perder qualidade, aí você ganha um dinheiro. Agora, tem que responder, vai fazer, quer vir fazer isso, a gente recebe mensalmente, quer vir fazer perícia aqui na cidade tal? Ok, como é que são os quesitos? Não, a vara tal tem os quesitos assim, a vara X tem os quesitos assado, e aí muda isso, muda aquilo. Vai complicar demais a vida do perito, então resolve tudo nesses protocolos. As perguntas vão ser essencialmente as mesmas, elas podem estar contidas na discussão. Eu sei que dificilmente vão ler o laudo inteiro, mas a discussão está tudo que interessa. Não precisa fazer a discussão e aí responder de novo os quesitos. Houve dúvida na discussão? Sobe um pouquinho no laudo ali, os motivos devem estar acima. Então, essa questão de ler o laudo é um negócio que intriga muito o perito. Por isso que o laudo oral deve ser mais interessante. Vou dar um exemplo uma vez me ligou de uma vara e falou assim: doutor, aqui da vara tal, o senhor esqueceu de marcar o X no quadradinho lá, se estava capaz ou incapaz e tal. Tá. Mas qual mas qual que é o caso? O caso da fulana e tal, que você fez uma semana atrás. Então faz o seguinte, lê os 2 últimos parágrafos da discussão. Lê aí, estava com o laudo aberto na tela, então leia os 2 últimos parágrafos da discussão. Que estavam dizendo os motivos pelos quais eu não tinha colocado X no lugar, porque eu não conseguia definir. Então, essa dúvida sempre paira pelos peritos, né? Quanto que são lidos os nossos laudos integralmente? Porque quando tem quesito, a gente tem certeza que tem só os quesitos. Mas não tire os quesitos e dê só a discussão, para a gente já vai ajudar. Desde que a discussão esteja contida, todos interiorizados esses quesitos. Essa é uma verdade dos peritos. Os peritos odeiam responder quesitos. Não, os primários e os complementares também. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu prefiro até que vocês perguntem para mim, para tentar ajudar vocês de alguma forma. Eu vou me recusar a falar do copiloto da companhia alemã lá. Lembrando que ele não é todo mundo que sabe que ele não era provavelmente só deprimido para querer se matar e matar mais 150 pessoas. Então devia ter alguma coisa mais que ninguém sabe. Mas vamos lá, perguntas. Vou fazer uma pergunta então, enquanto o pessoal se ajeita então. Já tiramos da tua fala, Loyola, mas a questão é muitas vezes há ali uma impugnação, a perícia, os argumentos do advogado, enfáticos ali, contestar, impugnar o laudo pericial, aquelas letras garrafais e tal. Aí, numa dúvida, você acaba tendo uma segunda perícia. E se for ortopedia, você acaba tendo uma cidade grande, um segundo ortopedista. A questão já tiramos um pouco da tua fala, mas
quanto de constrangimento, porque você fez menção a um constrangimento em relação ao ano passado, um ano passado, 2 anos passado, etc. Mas quanto de constrangimento há para esse segundo perito divergir do primeiro? Quão Você raro... dei números, não? Sim. Eu acho que essa é a situação que tem mais constrangimento. E assim, certamente esses casos só vão acontecer nos quadros médios, que são naquela linha bastante tênue entre capacidade e incapacidade. E o constrangimento talvez ocorra pela própria sensação do laudo escrito dar uma concretização que às vezes não houve na hora do perito elaborar. Talvez uma dupla avaliação oral isso fosse bem diferente. Nos casos de psiquiatria, essas condições, fazer um estudo a respeito disso, mas eu não tenho dúvidas que o maior número de dúvidas para o juízo se dá em casos de transtorno de personalidade, que para o psiquiatra é raso, a definição é rasa para discutir os parâmetros de capacidade e incapacidade, mas normalmente são indivíduos muito complicados e o advogado que está atendendo ele tem essa certeza que ele é complicadíssimo e vai bater na tecla que tem um transtorno de personalidade lá qualquer, então ele está incapaz do trabalho. Mas, voltando à tua pergunta, de qual o grau de constrangimento, esses certamente são os casos mais difíceis, porque teoricamente não tem uma temporalidade muito grande. Então já aconteceu algumas vezes de eu contradizer um laudo de um outro psiquiatra que tenha feito o laudo pericial 1 mês, 2 meses antes. Mas posso te garantir que todas as vezes que eu acabei dando um laudo contraditório ao primeiro, eu fui pessoalmente trocar uma ideia com o perito que avaliou o primeiro para entender por que ele deu diferente do que eu estava, por que ele achou diferente do que eu estava achando. Se essa temporalidade fosse maior, de 2 anos, eu não seria assim tão precavido. E se eu tivesse a mesma avaliação, eu também não iria lá para saber. Aí eu acho que é muito uma questão de perito para perito, mas quando eu sou intimado para fazer uma segunda perícia de alguém que acabou de fazer uma perícia, eu não leio o laudo antes. Eu leio todos os documentos, mas não leio o laudo, para não me contaminar de qualquer forma, tentar manter uma certa imparcialidade. E aí, se eu tenho uma avaliação que é totalmente oposta daquilo que está escrito, aí eu vou investigar por que está daquele jeito lá fora. Mas se tivesse uma nota de 0 a 10 de constrangimento, talvez essa fosse a mais alta. 8. No caso em que um periciano ele vem já do INSS com um histórico de benefício onde ele não teve benefício, ele correu o PF e chega a nós e a gente identifica uma quase certeza de uma incapacidade total permanente. Você ficaria constrangido, não sei bem a pergunta, mas sabendo que o INSS já desde o início não deu indeferimento desses pedidos, ele não tem histórico de benefício. Nesse primeiro momento da Justiça Federal, você daria essa incapacidade? Então, vou tentar responder de forma bastante prática. Eu não tenho constrangimento nenhum com o INSS, ainda bem. Na verdade, bom, primeiro que todos os assistentes técnicos do INSS que porventura vão lá fazer perícia com a gente
são bastante éticos, eles têm restrições no conhecimento da psiquiatria. Nesse momento não tem nenhum psiquiatra trabalhando no INSS, o último se aposentou já faz uns 2 anos, não entrou nenhum outro. E normalmente eles não contestam muito e não vêm com jargões de que a depressão não é doença, essas coisas que poderiam enfurecer na sala de perícia. Mas, então, assim, respondendo a tua pergunta, não teria nenhum surgimento em dar incapacidade para alguém que vem a tempo pleiteando e eu acho que está incapaz. O que eu não faria é de cara aposentar, né? Porque aí entra uma questão bastante pessoal, fazendo avaliação psiquiátrica, é que, assim, um dos grandes... A psiquiatria é uma especialidade estigmatizada no âmbito social geral. Está cada vez menos, mas ainda é. E um dos grandes estigmas é achar que todo paciente psiquiátrico ele é um sujeito aquém da sociedade, que não vai conseguir contribuir com nada, o que não é verdade. Então, infelizmente, o que a gente tem é um serviço de saúde público insuficiente e incapaz de lidar com todos os casos psiquiátricos. Muita gente poderia estar muito melhor e trabalhando e não está, porque eu escrevo nos meus laudos. Às vezes que esse sujeito está aposentando porque é refém do SUS. Ele poderia estar melhor, mas nessa evolução aqui não vai dar mais muito, não vai ter mais muita melhora. Mas eu sempre espero um prazo para tentar, na esperança que se acerte o tratamento, que haja alguma recuperação. Até porque o fato é que se o paciente psiquiátrico conseguir trabalhar, ele vai ter um melhor prognóstico. Carlos, eu deparo muito como perita, eu faço na área neurológica, com o paciente que na realidade ele está liberado, está capaz para o trabalho, mas a empresa, o médico da empresa não aceita e o paciente volta, recorre e fica no limbo, né? Porque ele não recebe e a empresa não aceita. Eu não sei, assim, às vezes a gente fica numa situação meio constrangedora. Esse limbo, bom, acho que os juízes, o pessoal, os analistas também percebem esse limbo acontecer muitas vezes. Mas acontece um jogo de empurra grande, que é o seguinte: o médico da empresa, ele não quer problema pro lado dele. O patrão dele é a empresa. Então, ele prefere insistir na incapacidade para poder insistir na descrição de incapacidade, que o indivíduo fique eternamente lá no INSS para não incomodar o RH, o setor produtivo e tal. Então, no meu conceito pessoal de justiça, que é um tanto quanto ineficaz, a vontade que dá é de que a empresa pagasse esses atrasados dele, enquanto a empresa não permitiu que ele voltasse para o trabalho, o INSS não concedeu o benefício, e a gente avaliando que realmente o cara está capaz, o sujeito está capaz para o trabalho, a empresa que não quer assumir a bronca, ou porque é um empregado que já teve outros afastamentos, ou porque dava algum tipo de problema, etc. Exatamente, por medo da doença. Então, acho que vai muito além da nossa atuação como perito. É um problema grande, não tem pouca gente, tem bastante gente nesse limbo, e é uma coisa complicada. Fora o fato de que, tirando essa hipótese de ele voltar a trabalhar, ele geralmente é demitido no mês seguinte. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira se refere tanto à área psiquiátrica quanto às demais. Tá, essa talvez só responda em maio. Que se refere à questão da falta de adesão ao tratamento. Certo. Ou por vontade própria, ou Por por falta de insuficiência do fornecimento pelo sistema público. Tá. E a segunda pergunta, especificamente em relação à área psiquiátrica, é com relação
aos laudos em que o perito, embora constate que a pessoa está capaz para trabalhar, constata também que ela não tem o perfil para a função que ela executa. Isso a gente vê. Ok, qual é o teu nome? É Gisele. Gisele, quero você participando lá na semana. E muitas perguntas sobre psiquiatria, então vai ser obrigada a participar. Então, eu vou tentar responder para você. A primeira coisa, assim, a ineficiência do tratamento por conta do serviço público, ela é uma realidade. O perito, é de responsabilidade do perito saber como o Sistema Único de Saúde está recebendo e distribuindo esses pacientes na região que ele está fazendo perícia. Então, eu não posso me permitir ser enganado pelo periciado. Quando ele me diz, não, eu estou na fila do CAPS há 2 anos, eu tenho que saber se isso é verdade ou não. Então, aonde eu estou fazendo perícia, eu tenho que ter minimamente essas noções. Na região de onde eu faço perícia, eu sempre busco ver se tem alterações, e nunca demora tanto assim. Então, existe uma ineficiência do Sistema Único de Saúde, na região de Curitiba existe, mas ela está mais relacionada à distribuição de medicamento. Porque os medicamentos são distribuídos, mas só medicamentos muito antigos, muitas vezes ineficazes, só o primeiro passo do protocolo do tratamento daquela medicação. Então, se o paciente, o indivíduo avaliado é resistente àquela primeira fase do protocolo, o SUS não fornece a segunda fase do protocolo. E nesses casos eu acredito bastante. E não tenha dúvida que, por vezes, dependendo da condição muito arrastada de incapacidade do trabalho, a idade do sujeito, o perfil profissional, e a gente verificando que ele não vai sair disso porque ele é refém totalmente ali daquele sistema do SUS, às vezes isso é um ponto importante. Eu uso como argumento, às vezes, para definir uma incapacidade permanente, por exemplo. Por quê? Ele poderia melhorar? Poderia se ele morasse na Bélgica, aqui no Brasil não vai melhorar, então já está 3, 4 anos afastado, a gente pode considerar uma incapacidade se ele já tiver uma idade mais avançada, menor chance de recuperação. Então, a primeira parte da primeira pergunta, que foi sobre a adesão ao tratamento, a questão da psiquiatria ela não vai fugir das outras especialidades. Então, talvez o nome esteja errado, não deveria ser auxílio-doença, deveria ser auxílio-tratamento. O sujeito tem que estar inserido no tratamento. Se o indivíduo não está inserido no tratamento, se ele vai consultar com o psiquiatra a cada 6 meses, se ele toma só 20 mg de fluoxetina, isso já está escrito que o quadro não é tão grave assim. Ou o psiquiatra está comendo muita bola, e é um caso gravíssimo que ele está dando pouca atenção, ou não é um caso grave como ele está querendo nos dizer. O link aqui é a questão se o paciente psiquiátrico tem o discernimento para seguir o tratamento. Esses são outros 500. E essa é uma conjectura de questionamentos infinitos de todos os lados no que se refere ao dependente químico. Mas eu não vou falar, vou deixar para a semana de maio. Mas a questão é que assim, o perito tem que ter essa noção. O perito psiquiatra, o perito geral que está avaliando um caso psiquiátrico, ele vai ter essa noção se a ausência de uma regularidade do tratamento é um descaso do indivíduo com o tratamento, porque não é algo grave, como ele está querendo dizer, ou se é uma incapacidade de seguir o tratamento justamente pela doença psiquiátrica. Nos quadros maníacos, por exemplo, o sujeito abandona o tratamento, porque acha que está super bem, passa vários meses surtando até que alguém tem que pegar esse indivíduo e internar. E aí não cabe eu dizer que não, ele está incapaz só no dia que ele internou, porque antes ele não estava fazendo tratamento. Não, mas ele não está fazendo tratamento antes justamente por causa da agudização da doença. Certo? Então tem esse diferencial. Na parte da psiquiatria tem esse diferencial. Na parte da ortopedia, ele está consciente que tem que fazer fisioterapia. Se ele não foi fazer, são outras questões. Você me fez mais uma pergunta. O perfil para a função. Há uma diferença grande entre... vou tentar dar um exemplo prático aqui.
tenho capacidades físicas, mentais, emocionais para ser arquiteto? Eu até tenho. Mas se eu fosse arquiteto, eu não teria essa aptidão. Então, há uma diferença entre capacidade e aptidão para a atividade. Às vezes o sujeito tem um perfil introspectivo, vou dar um exemplo geral. O sujeito tem um perfil introspectivo, sempre foi bastante tímido, ele consegue um primeiro emprego dele num balconista de atendimento. Ele tem capacidade para ser balconista? Não, tem capacidade, mas não é a profissão ideal para ele. Ele vai sofrer muito mais para se adaptar a essa função. Então, é mais ou menos por aí, a questão da personalidade, a questão do encaixe. Deixa eu tentar dar um exemplo típico que acontece na nossa vaga. Nós temos a grande maioria dos segurados que recorrem à justiça exerce funções de baixo poder aquisitivo, né? Nós temos muitas pessoas que trabalham em creches, escolas, e não só como professoras, mas como merendeiras, né, auxiliares de serviços gerais, mas lidando no setor onde há muitas crianças, ou como cuidador de idosos. Então, assim, a dificuldade que eu vejo quando o perito diz isso no laudo isso é atribuição do INSS avaliar? Ela não tem perfil para aquilo, mas é função do INSS avaliar se aquela doença incapacita. Não incapacita, né? Então, mas, vou tentar te explicar com os olhos do perito da Justiça Federal. Ao meu ver, não é função do INSS ver se o sujeito está no lugar certo, se ele deve ou não deve fazer uma avaliação, um teste, uma testagem vocacional, não é a função do INSS. O perito está escrevendo isso no laudo para, mais ou menos, para dizer o seguinte: ele está capaz para o trabalho, contudo, essa é uma pessoa que vai recorrentemente se sentir insatisfeita com o trabalho se ela não fizer transformações nesse sistema profissional. Isso não necessariamente sendo uma doença, e isso não necessariamente sendo uma determinação de incapacidade. É mais ou menos quando eu escrevo no laudo: olha, fulano está incapaz para o trabalho, mas seria importante ele intensificar o tratamento psicoterápico. Por quê? Porque o quadro dele tem necessidades de enfrentamentos comportamentais que só indo uma vez a cada 2 meses o psiquiatra tomando remédio não vai acontecer. Quando o perito diz isso, eu poderia dizer que é mais uma dica que ele está dando para quem for reavaliar o sujeito, do que necessariamente uma demanda para o INSS ou não. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Vamos para um coffee break, um intervalo. Agradeço a todos e voltamos na sequência. Obrigado.